Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início ao nosso curso de Teoria Microeconômica 1 e a gente vai começar com o tópico Teoria do Consumidor. Esse tópico ele vai ser dividido em 3 aulas, 3 videoaulas, uma referente a preferências, que é a aula de hoje, uma sobre utilidade e orçamento, e a final sobre a escolha do consumidor. Ok? Então, a gente vai dar início aqui. A gente vai dar início à questão de qual é o objetivo dessa nossa aula. Nessa nossa aula, a gente precisa entender quais são as premissas que orientam o processo de escolha do consumidor individual. Então, todo consumidor sempre vai enfrentar 2 questões básicas: o que comprar e quanto comprar. Essas são questões que qualquer consumidor se deparam sempre, que vocês já se depararam, então eu acho que é possível a gente tentar entender os conceitos da escolha do consumidor de maneira bastante intuitiva. Ok? Então, nossa primeira questão é: como o consumidor decide? Como que você decide a compra? Normalmente, a gente tem dois fatores que a gente leva em consideração: as nossas preferências e o nosso orçamento. Quando a gente fala de preferência, a gente está pensando em quê? Em gosto, em moda, em marca, em qualidade. E no orçamento, a gente pensa em salário ou renda, de maneira mais ampla, e preços. Ok? Nessa aula, a gente vai focar na parte de preferências. Mas por quê, né? A questão das preferências. Então, a gente vai ter a questão das preferências na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver as restrições orçamentárias. E, por fim, a gente vai entender que, somando as preferências com as restrições orçamentárias, a gente vai poder determinar o nível ótimo de consumo desse consumidor. O nível de consumo que vai maximizar a satisfação do consumidor envolvido, do consumidor que a gente está analisando. Então, vamos lá. O primeiro conceito, antes de a gente entrar realmente na questão das preferências, a gente precisa entender o conceito de cesta de mercado. A cesta de mercado vai ser um conjunto com determinadas quantidades de uma ou mais de mercadorias e serviços que vão permitir que a gente, que o consumidor em geral, classifique as suas preferências de consumo. Tá? A gente vai considerar sempre 2 bens para facilitar a representação gráfica, né? Um gráfico bidimensional é fácil de ser desenhado, é bem intuitivo, é fácil de ser entendido, mas a teoria pode ser extrapolada para N produtos, isso não é problema, né? Mas aqui a gente vai sempre focar em 2, porque facilita o entendimento, ok? Então, vamos lá. Os consumidores, eles têm essas preferências, né? Gosto, moda, marca, e as preferências vão ter sempre 4 premissas. Vão seguir 4 premissas. A primeira premissa é que as preferências são completas. Isso significa dizer que o consumidor ele vai ser sempre capaz de ordenar 2 cestas. Ele vai sempre poder dizer que cesta A é preferível à cesta B, que cesta B é preferível à cesta C, ou que a cesta D e a cesta E são indiferentes entre si. Ele vai sempre poder fazer essa classificação. A segunda premissa é que as preferências são reflexivas. Isso significa que qualquer cesta vai ser, no mínimo, tão boa quanto ela mesma. Isso, pessoal, parece óbvio, é um pressuposto, uma premissa mais matemática para a gente garantir a coerência das nossas curvas, ok? A terceira premissa é que as preferências são transitivas. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem 3 cestas, cesta X, cesta Y e cesta Z. Se a X é preferível a Y e a Y é preferível a Z, então, obrigatoriamente, a X, que era preferível a Y, vai ter que ser preferível a Z. Né? Então, a gente tem essa regrinha, essa transitividade de preferências.
Porque se y é pior que a x e z é ainda pior que a y, então a x tem que ser melhor que as duas, né? Tem que ser melhor que a própria z, ok? Isso garante para a gente que o comportamento do consumidor é consistente, que a gente vai conseguir extrapolar o comportamento dele para outras cestas a partir de um comportamento conhecido. E, por fim, a gente tem que as preferências são monotônicas, ou seja, o consumidor vai sempre preferir consumir mais a consumir menos. Em termos de consumo, nosso consumidor aqui vai ser sempre insaciável. E essa insaciedade vai implicar que as curvas de indiferença têm inclinação negativa. A gente já vai chegar nas curvas de indiferença, eu só deixei aqui para que isso é muito importante. E as 4 premissas juntas nos dão um consumidor racional. Então, um consumidor cujas preferências seguem essas 4 premissas é um consumidor racional. Então, vamos para a curva de indiferença? A gente já viu que a curva de indiferença é negativamente inclinada. Mas o que é uma curva de indiferença, certo? A curva de indiferença é uma curva que vai representar para a gente todas as combinações possíveis de cestas de mercado que dão para o consumidor o mesmo nível de satisfação. Aqui tem uma tabelinha com várias cestas e quanto de 2 bens tem nessa cesta, quanto de alimento e quanto de vestuário. Vamos ver esses dados dessas tabelinhas num gráfico para ficar mais claro. Então, vamos lá. A gente tem aqueles dados da tabelinha transpostos para esse gráfico aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a cesta B, tem 50 vestuários e 10 alimentos. A cesta G tem 20 vestuários e 10 alimentos. A cesta E tem 40 vestuários e 30 alimentos. Ok? Peguei aqueles dados e coloquei no gráfico. Aí, vamos lá. O que a gente já sabe pelas premissas das preferências? A gente já sabe que mais é melhor do que menos. Então, se a gente traçar esse quadrado azulzinho aqui, abaixo da cesta A, a gente pode afirmar que qualquer cesta nessa área azul vai ser menos preferível do que a cesta A. A cesta A vai ser melhor para o consumidor, vai trazer mais satisfação para esse consumidor do que qualquer cesta nessa área azul, porque a cesta A possui mais dos 2 ou de pelo menos um dos bens. Ok? Do mesmo modo, no verdinho aqui, a gente tem que todas as cestas dessa área verde vão ser preferidas à cesta A, né? Porque eles possuem mais de pelo menos um dos bens ou dos 2 bens. Ok? Então, a gente já sabe, em termos aqui, como classificar essas cestas. Mas e essas outras, a B, a H, a A e a D? Como é que fica? Como que a gente classifica essas cestas? É aí que a gente vai usar a curva de indiferença. Então, vamos lá. Aqui são as mesmas cestas, tá, pessoal? Só mudando de gráfico. E a gente vai traçar essa curva de indiferença nesse formato aqui. Então, esse verdinho, o 1, é a nossa curva de indiferença. Por definição, a curva de indiferença mostra para a gente todas as combinações possíveis de bens que dão para o consumidor o mesmo nível de satisfação. Então, a gente tem que B, A e D proporcionam a mesma satisfação para o consumidor que tem essa curva de indiferença aqui. Parêntese, pessoal. Essa curva, a gente vai ver na próxima aula que essa curva aqui, ela vai ser representada por uma funçãozinha que vai dizer para a gente o formato da curva. Aqui, a gente considera ela dada, tá? Eu estou afirmando para vocês que a curva tem esse formato. Ok? Então, se a curva tem esse formato, a gente sabe que B, A e D, que essas 3 cestas, proporcionam o mesmo nível de satisfação para o consumidor, porque elas estão sobre a mesma curva de indiferença. Ok? De novo, né, só para reforçar, a gente sabe que E vai ser preferida a qualquer cesta sobre o 1, e a gente sabe que o G e o H vão ser
menos preferidas a qualquer cesta de U1. Por quê? Aqui o E está mais acima e à direita da curva de indiferença, então ele atinge um nível de indiferença, de utilidade maior. E H e G estão abaixo da curva de indiferença, então eles atingem um nível de indiferença menor. Ok? A gente viu pelo desenho que eu falei para vocês acreditarem, que a curva de indiferença, então, apresenta uma inclinação negativa da esquerda para a direita, justamente porque uma inclinação positiva vai violar a premissa do mais é melhor do que menos. Vocês conseguem enxergar isso? Vamos tentar enxergar isso melhor? Vamos supor que a gente tem aqui. São as mesmas cestas, e a gente sabe que o E é preferido, a cesta E é preferida a qualquer cesta desse gráfico, né? Porque ela possui mais dos bens. Ok? Se a gente fala que a curva tem esse formato aqui, então ela é positivamente inclinada, o que vai acontecer? Lembra, todas as cestas sobre uma curva de indiferença têm o mesmo nível de utilidade. Isso significa que a cesta E aqui e a cesta G aqui deveriam dar o mesmo nível de satisfação para o consumidor se essa curva aqui estivesse correta. Só que E e G darem o mesmo nível de satisfação para o consumidor implica dizer que uma cesta com 40 unidades de vestuário e 30 de alimento e uma cesta com 20 unidades de vestuário e 10 de alimento dão o mesmo nível de satisfação. Faz sentido isso? Não faz, né? Como que uma cesta que tem o dobro de vestuário e 3 vezes mais alimento tem a mesma satisfação do que a outra cesta, né? Então, isso aqui não pode acontecer, porque viola a premissa do que mais é melhor do que menos. Ok? Então, vamos lá. Essas curvas eu desenhei sempre uma única curva, né? Aqui, não, aqui tá errado. Aqui, eu desenhei sempre uma única curva de indiferença, aqui representando as cestas que são diferentes nesse nível. Mas a gente pode representar mapas de indiferença, que são conjuntos dessas curvas, que descrevem as preferências de uma pessoa em relação a todas as combinações possíveis de mercadoria. Então, cada curva mostra cestas indiferentes entre si e o consumidor possui diversas dessas curvas. Então, aqui é o mapa de indiferença de um consumidor. Ele vai ter essa curva U1, que a gente já conhece, uma curva de indiferença que dá uma utilidade, uma satisfação maior, uma utilidade maior, o 2, uma outra curva que dá uma satisfação ainda maior, o 3, e assim por diante. Ok? Essas curvas de indiferença, pessoal, vão ser sempre paralelas, tá bom? E, sabendo lá pelo princípio da monotonicidade, a gente sabe que a cesta A, que está lá na última curva de indiferença, vai ser preferível à cesta B, que vai ser preferível à cesta D, ok? O que acontece? A gente não pode ter curva cruzando, é sempre paralela, por quê? Se a gente tiver uma curva cruzando, o que vai acontecer? A gente sabe que A e B são duas cestas sobre a curva de utilidade U2. Então, a gente sabe que A é indiferente a B, para nosso consumidor, ok? Mas, do mesmo modo, a gente tem aqui a curva A e a curva D sobre a curva de indiferença U1. Então, as duas são indiferentes para o consumidor, né, estão sobre a mesma curva, são indiferentes para o consumidor. Então, se A e B são indiferentes entre si, e A e D são indiferentes entre si, a gente teria que, obrigatoriamente, B e D serem diferentes entre si, né? Lá pelo princípio da transitividade. Só que isso não vai acontecer, né? Isso não pode acontecer porque B, ó, dá para ver pelo risquinho aqui, possui mais dos dois bens. Então, ele tem que ser obrigatoriamente melhor, trazer uma satisfação maior ao consumidor do que a cesta D, certo? Então, as curvas de indiferença não podem se interceptar porque viola a premissa
da monotonicidade. Ok? Outro conceito muito importante, pessoal. A gente viu, então, uma curva de indiferença assim, com várias cestas. Então, aqui A é uma cesta, B é outra, D é outra, E e G. Ok? Se, quando eu parto da cesta A e vou para a cesta B, ou parto da cesta B e vou para a cesta D, que estão no mesmo nível de utilidade, isso significa que eu tenho que abrir mão de uma quantidade aqui do bem no eixo Y para consumir uma quantidade no eixo X que vão manter, e essa troca vai manter o meu nível de satisfação, tá? Eu não posso alterar o meu nível de satisfação. Para medir essa questão, a gente usa, então, a taxa marginal de substituição, que ela mede a quantidade de uma mercadoria que o consumidor está disposto a desistir para obter mais da outra. Ela vai ser sempre medida pela inclinação da curva de indiferença e vai ser decrescente ao longo dessa curva. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, é o mesmo dado. A gente sabe que para ir de A para B, eu preciso abrir mão de 6 unidades de vestuário para consumir uma unidade extra de alimento. Então, a taxa marginal de substituição aqui vai ser o ΔV aqui, que é menos 6, dividido pelo ΔA aqui, que é 1. Ok? Então, a gente vai ficar menos 6 por 1. Menos com menos vai dar mais, a taxa marginal de substituição vai ser mais 6. No mesmo modo aqui, de D para E, pessoal, eu abro mão de 2 unidades de vestuário, tá? Então, é menos 2, para ganhar uma unidade extra de alimento. Então, vou ter aqui menos da fórmula, menos 2, então vai ficar menos com menos mais, dividido por 1. Então, a taxa marginal de substituição nesse ponto é 2. Lembra no slide passado que eu disse que a taxa marginal de substituição seria decrescente ao longo da reta? É exatamente isso. Ó. Aqui no começo, a taxa marginal de substituição é 6. Aqui embaixo, a taxa marginal de substituição é 2. Mas por que isso acontece? Vamos pensar um pouquinho. Aqui a gente tem um monte de vestuário e uma unidade de alimento. Então, faz sentido o consumidor estar disposto a abrir mão de muito vestuário para consumir um pouquinho mais de alimento. Certo? Mas aqui no ponto D, ele já está com bem menos vestuário e uma quantidade maior de alimento. Então, a troca dele, a disposição dele a trocar vai ser menor, porque ele já tem menos. Então, ele tem que pensar mais quanto ele está disposto a trocar. Ok? Tranquilo? Ainda com relação à taxa marginal de substituição. As curvas de indiferença, elas vão ser convexas. Por quê? Justamente por causa dessa taxa marginal de substituição decrescente. Então, à medida que eu aumento a quantidade consumida, eu vou estar disposto a abrir mão de cada vez menos unidades de uma segunda mercadoria para obter unidades adicionais da primeira. Então, lembra no gráfico passado? A gente está disposto, à medida que a gente já está consumindo mais alimento, a gente está disposto a abrir mão de menos unidades de vestuário para obter uma unidade adicional do alimento. Ok? E essa taxa marginal decrescente acontece porque os consumidores preferem uma cesta balanceada. Então, eles não abrem mão de tudo de um para ter mais do outro. Eles querem ter um pouquinho de cada, de maneira geral, tá, pessoal? A curva de indiferença ser convexa implica em que também? Em termos matemáticos, quer dizer que qualquer cesta localizada acima à direita e acima dessa curva de indiferença vai gerar uma utilidade maior, vai estar numa curva de indiferença mais elevada.
Então, aqui eu tracei uma reta ligando a cesta A e a cesta B. Dá para ver bem claramente, né, pessoal, que qualquer cesta aqui em cima dessa reta vai ter mais de pelo menos um dos bens, então vai ser preferível as cestas sobre a reta original, a curva de indiferença que está azul riscadinha aí para vocês. Ok? Em termos de visualização, a gente diz que a curva é convexa se ela faz essa barriguinha, ó. Quando ela tem uma barriguinha, ela vai ser estritamente convexa. E já caminhando para a finalização da nossa aula, a gente tem ainda, aqui é uma curva de indiferença bem comportada, aqui a gente vai usar bastante, vai ver bastante ao longo do curso. Existem, porém, algumas curvas de indiferença com formato um pouquinho diferentes. E ainda isso ocorre devido à taxa marginal de substituição dos bens relacionados nessas curvas de indiferença. Então, aqui a gente tem dois tipos de bens. Os dois bens vão ser substitutos perfeitos se a taxa marginal de substituição de um pelo outro for constante. Isso quer dizer que em qualquer ponto da curva de indiferença, eu vou estar disposto a trocar o mesmo tanto de um bem pelo outro. Isso acontece normalmente, pessoal, quando o consumidor ele é indiferente ao consumo de qualquer um dos bens. Para ele consumir um bem ou outro, tanto faz, então ele vai escolher trocar um bem pelo outro também, tanto faz. Ok? Então ele não vai mudar a proporção. A gente já vai ver o gráfico. E dois bens são complementares perfeitos quando suas curvas de indiferença têm formato de ângulos retos. Eles serem complementares perfeitos quer dizer que eu só vou consumir um se eu puder consumir também o outro. Vamos lá para o gráfico para ficar mais claro. Então, taxa marginal de substituição. Esse exemplo aqui é do Pindic, tá? Que a gente tem suco de maçã num eixo e suco de laranja no outro. São bens substitutos perfeitos. Acho que faz sentido se a gente pensar que o livro é norte-americano, né? Então, lá, o suco de maçã é tão consumido quanto o suco de laranja. Então, para esse consumidor aqui, consumir 4 sucos de maçã e nenhum de laranja, ou 4 copos de suco de laranja e nenhum de maçã, dá o mesmo nível de satisfação, porque ele é indiferente entre consumir maçã, suco de maçã ou suco de laranja. Para ele, tanto faz. E qualquer combinação aqui no meio. Ok? A taxa marginal é constante porque é uma reta, tá vendo? Então, a inclinação vai ser constante. Muito bem. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que a gente tem da taxa marginal de substituição no caso de complementares perfeitos. As curvas de indiferença no caso dos complementares perfeitos. Nesse caso, a gente tem as cestas aqui no biquinho do eixo, do ângulo, ok? Então, vamos supor que para esse consumidor, leite e Toddy sejam complementares perfeitos. Isso significa o quê? Ele não toma leite se ele não tiver Toddy, e ele não come Toddy se ele não tiver leite. Ok? Ele só consome os dois juntos. Então, no caso desse consumidor, para cada copo de leite, ele tem que ter obrigatoriamente uma colher de Toddy. Se aumenta o número de colheres de Toddy, a satisfação dele não aumenta, por isso que a curva de indiferença fica assim retinha. E se aumentar só o leite e não aumentar o número de colheres de Toddy, também não aumenta a satisfação, porque ele não gosta de leite puro, ok? Aqui vai ser a mesma coisa, 2 e 2, se ele conseguir 2 colheres de Toddy e 2 copos de leite, a satisfação dele aumenta. Ele vai para uma nova curva de indiferença. 3 e 3 aumenta ainda mais, mas só vai aumentar se ele conseguir consumir, assim, o parzinho. Ok? Tranquilo? Essa foi nossa primeira aula, pessoal. Aqui estão as referências. Eu coloquei a referência do Pindic porque é a referência que a gente costuma usar no curso, ok? Mas ele não está disponível na biblioteca de maneira online. Então, como referência para estudo de vocês,
eu estou sugerindo aqui o segundo capítulo do livro Fundamentos de Teoria Microeconômica Contemporânea, que vocês conseguem acessar online lá na biblioteca, ok? Por hoje é só, pessoal. Espero vocês na próxima aula.